Boa noite, turminha linda! Que saudade de vocês! E para quem ainda não me conhece, meu nome é Laura, eu sou a tia Laura do Ministério Infantil Vale Verde. Esse canal é o canal do MIV. Esse canal foi criado com o desejo que você, criança, conheça Jesus através da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então vem com a gente adorar o Senhor. Deus está sorrindo porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vivo está. Se você o convidar, em você Ele vai morar, seus pecados perdoados. Agora salvo está. Deus me ama, isso eu sei, mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim, eu recebo, sou salva assim. Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Deus está sorrindo porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vivo está. Se você o convidar, em você Ele vai morar, seus pecados perdoados. Agora salvo está. Deus me ama, isso eu sei, mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim, eu recebo, sou salvo assim. Porque pela graça você é salvo, é pela fé, é um presente de Deus. Porque pela graça você é salvo, é pela fé, é um presente de Deus. Deus me ama, isso eu sei, mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim, eu recebo, sou salvo assim. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Pessoal, vou fazer um resumo aqui para vocês do que a gente está vendo aqui no canal, para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Nós estamos falando sobre a Páscoa. A gente está estudando desde quando começou a Páscoa, como que ela surgiu e qual é o seu verdadeiro significado. Então, se você está aí pensando até hoje que a Páscoa é ovo, é chocolate, é coelho, tá desinformado, hein? Vai nos vídeos aqui do canal, assiste tudo para você ficar por dentro. Hoje nós vamos conhecer mais um pouquinho dessa história e para algumas pessoas relembrar, porque é uma história linda, maravilhosa. Não fica de fora. E não esquece também de ativar o sininho para você receber notificação de quando a gente tiver conteúdo novo. E agora nós vamos aprender mais um versículo. Espero que você tenha memorizado o outro e esteja brincando aí, né? Aquela brincadeira serve até para você memorizar o de hoje também. Você pode repetir várias e várias vezes com vários versículos. Para relembrar, para quem ainda também não conhece, né?
falar para quem não conhece, relembrar quem já está sabendo, que os capítulos são os números grandes quando você abre a sua Bíblia. Tem números grandões, são capítulos, e tem pequenininhos, são os versículos. Hoje nós vamos ler o livro de João, que está no Novo Testamento, capítulo 8, versículo 32. Então pega a sua Bíblia, abre e acompanha comigo, tá joia? João, capítulo 8, versículo 32. Diz assim, olha. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, gente, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade será essa? E liberdade do que, afinal de contas? Só é liberto quem está preso. Então, as pessoas estão presas em quê? A Bíblia é a palavra de Deus para nós. Então, está dizendo que a gente está preso em alguma coisa. A humanidade está presa e precisa ser liberta. E quando ela conhecer a verdade, ela vai ser liberta. Que verdade será essa? Que prisão será essa? Fica aqui comigo para você descobrir, viu? Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Mas agora, para a gente poder memorizar esse versículo, eu vou fazer com vocês uma atividade que é o seguinte. Eu tenho aprendido a língua brasileira de sinais. Libras é uma língua especial que os surdos utilizam para se comunicar. Verso 32. Conhecer a verdade. Ela liberta vocês. Conhecer a verdade. Não, tá sendo pouco. Ela liberta vocês. Ela liberta. Conhecer a verdade. A verdade. Isso, vai. A verdade. Isso, vai. Assim tá bom. A verdade. Ela liberta vocês. Isso. Então chegou o momento da gente aprender um pouquinho mais a palavra de Deus juntos. Que bênção, que coisa boa. Pega a sua Bíblia, vem aqui comigo e vamos orar também, né? Feche os seus olhos, se concentra porque nós vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por esse momento. Obrigado porque nós podemos aprender mais do Senhor. Obrigado a Deus porque nós temos um livre acesso. Nós podemos estudar a Tua Palavra, podemos conhecer mais o Senhor. Te agradecemos por isso. E que essa palavra fique no nosso coração e alcance a vida de todos que estão ouvindo aqui com a gente. Alcance o lar, o coração de cada criança e todos os seus familiares, Deus. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, pessoal, nós estamos vendo aqui a Páscoa. Como ela começou, o seu verdadeiro sentido. Nós já vimos toda a história da Páscoa. Se você ainda não viu, corre nos vídeos, hein? Vai lá assistir para você ficar por dentro de tudo. E lá atrás a gente disse que a nossa verdadeira Páscoa, a nossa nova Páscoa viria, que seria Jesus, o Cordeiro de Deus. Nós vamos entender um pouco melhor isso hoje. O povo estava escravo, o povo de Deus estava escravizado lá na terra do Egito. O faraó mantinha o povo escravo e eles foram libertos. E foi instituída, começou a celebrar a Páscoa, a festa da libertação. E naquela ocasião, na noite em que eles foram libertos de vez da escravidão, foi celebrada a primeira Páscoa, a primeira festa. E tinha um ritual que era utilizar um cordeirinho, que não tivesse nenhum defeito, todo branquinho, inocente, seria morto, eles se alimentariam da carne dele e o sangue ficaria nas portas como sinal de que aquele povo não sofreria o dano do espírito da morte que viria tirar a vida dos primogênitos da terra do Egito. E assim, o povo foi liberto da escravidão. Continuaram a celebrar a Páscoa anos após anos, até que então o Cordeiro de Deus nasceu como um homem. Jesus, o Filho de Deus, nasceu aqui como um menino, cresceu como uma pessoa comum, como cada um de nós, enfrentando os desafios da vida, como eu e você, mas santo, perfeito. Então chegou um momento, Jesus já adulto, pregando sobre o reino do Senhor, sobre o Evangelho, sobre a salvação, que Ele era a vida, o caminho, a verdade. Chegou o momento de Jesus se sacrificar por nós. Nós vamos ler aqui alguns trechinhos da Bíblia. Vamos focar aqui no capítulo 22 e 23 de Lucas. Nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai poder ver toda essa história desse momento em que Jesus viveu aqui como homem e se sacrificou por nós. Eu vou ler aqui primeiro para vocês, no capítulo 22 de Lucas, o versículo 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão, preparem a refeição da Páscoa. Eu li aqui o versículo 7 e 8 do capítulo 22. Aqui está falando sobre a Páscoa, né? Jesus
ia celebrar a Páscoa com seus discípulos, e ele mandou que seus discípulos organizassem ali a festa da Páscoa. Era o dia de sacrificar o Cordeiro Pascual. E Jesus, como nosso Cordeiro verdadeiro, já estava se preparando para o grande sacrifício por nós. Então, Jesus celebra a Páscoa ali com os seus discípulos, e ele já disse para os discípulos que a Páscoa ali, aquela celebração, era um símbolo do que viria, do sacrifício dele por todos nós. Quando ele parte os pães e divide com seus discípulos, e também divide o cálice do vinho, ele diz que o pão e o cálice é o símbolo da nova aliança, é o símbolo do sacrifício dele por nós. Então, ele celebra esse momento ali com os discípulos. Os discípulos ainda não estão entendendo muito bem o que vai acontecer, mas Jesus está se preparando para se sacrificar por nós. Então, Jesus se retira e ele vai para um momento de oração. Horas antes de ser preso, Jesus ele passa por um momento de muita angústia, porque ele está carregando todo o peso do nosso pecado. Então, eu vou ler aqui com vocês o versículo 22, capítulo 22, eu vou ler o versículo, até separei para eu não esquecer, 44. No capítulo 22, eu vou ler o 44 para vocês. Esse momento que Jesus está ali em oração, horas antes de ser preso. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíram no chão. A angústia de Jesus ali naquele momento, se preparando para se sacrificar, levando todo o peso do nosso pecado, era tão grande que o suor dele era como gotas de sangue. Tamanha angústia do Senhor. Então, ele naquele momento estava orando ali. Logo após ter terminado a sua oração, chegou Judas com os soldados. Pouco tempo depois ele terminou a oração e Jesus estava orando, vieram os soldados romanos, juntamente com Judas e algumas outras pessoas, para prender a Jesus. Judas andou com Jesus, foi discípulo de Jesus, mas ele o traiu. Ele deu um beijo na face de Jesus para mostrar para os soldados quem era Jesus. Então os soldados pegaram Jesus e o levaram, porque muitos outros homens queriam a morte de Jesus, porque não aceitavam a sua palavra, não aceitavam o que ele trazia para nós, a verdade, o reino de Deus. Então, eles levaram Jesus para ser preso. E Jesus não resistiu, porque tudo isso já estava preparado. Tudo isso deveria acontecer e Jesus já sabia. Ele seria traído, que ele seria entregue como um cordeiro manso para o matador. Então Jesus não resistiu, ele foi levado à prisão. Lá ele foi muito humilhado, espancado, sofreu muito. Nós vamos ler do 63 até o 65. Os homens que estavam detendo Jesus, prendendo Jesus, começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam o seu rosto e perguntavam. Profetize, quem foi que lhe bateu? E lhes dirigiam muitas outras palavras de insulto. Então aqui, gente, os soldados estavam zombando de Jesus, né? Cobriu os olhos dele, batia nele e ficava perguntando: agora acerta aí quem foi que te bateu. Você não está dizendo que é o rei dos reis? Que é isso, é aquilo? É a salvação, é o caminho? Então, diz aí. Mas Jesus, como um cordeiro manso, não retrucou, não respondeu. Jesus sofreu ele calado. Sofreu sem ter culpa alguma, sem pecado algum. Jesus sofreu toda aquela humilhação por nós. Então Jesus foi levado a julgamento e foi condenado à morte. Até ofereceram de trocar Jesus por um outro prisioneiro, Barrabás, que era realmente um criminoso, um homem ruim. Mas mesmo assim, gritaram: crucifica Jesus. A pena de morte, uma morte vergonhosa, na cruz, era símbolo de vergonha, porque só os criminosos eram levados à pena de morte pela cruz. E Jesus, pecado algum tinha cometido, erro algum. Mas ele sofreu tudo isso calado, porque ele sabia que é o preço que deveria ser pago por nossa salvação. Porque todos nós estávamos condenados à morte eterna. Porque todos somos pecadores. Todos, crianças, sem exceção. Todos somos pecadores. E nenhum de nós poderíamos ir até Deus, alcançar a salvação, de não ser condenado ao inferno, à morte eterna, por nós mesmos. Precisava de um cordeiro puro, santo e sem pecado algum, para se sacrificar por nós, para que a morte não chegasse até a gente. A morte eterna. Não estou falando dessa morte só aqui da carne, não, quando o fim da nossa vida aqui nessa terra, mas de vivermos para sempre, a eternidade, longe de Jesus, longe de Deus, porque a vida não termina aqui. Depois que nós morremos e essa carne aqui, vai-se embora, o nosso espírito volta para Deus. Mas se a gente morre em pecado, escravos do pecado, nós vamos para a morte eterna, viver para sempre longe de Deus. E
que Deus não quer isso pra gente, não. O propósito de Deus é conviver com a gente, é se relacionar com a gente. Por isso Jesus veio, viveu como homem, andou aqui como homem, mas ele entregou a sua vida por cada um de nós. Porque o salário do pecado é a morte, mas nós não tínhamos como pagar a nossa dívida. A gente estava devendo muito, e a gente nunca teria como pagar. Mas Jesus veio e se entregou por nós. Viveu como um homem perfeito aqui, sem pecado algum. E se entregou por nós. E é tão lindo isso, gente. É maravilhoso. Jesus é lindo. Quão grande amor é esse? De deixar a sua glória. Eles colocaram em Jesus, não uma coroa assim bonitinha, né, igual a minha aqui de flores, mas colocaram em Jesus uma coroa de espinhos. Zombaram dele. Não foi morto simplesmente pregado lá na cruz, né? As mãos, os pés pregados na cruz e ali morto. Mas ele foi muito humilhado. Muito humilhado. Zombaram dele. Fizeram todo tipo de maldade com Jesus, sem ele ter culpa alguma. Jesus perdeu todo o seu sangue foi derramado ali na cruz. Mas isso foi necessário, porque a gente jamais conseguiria chegar até Deus com a nossa vida própria, porque nós somos muito pecadores. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Lembra lá do cordeirinho, que o sangue dele era a marca que aquelas pessoas daquela casa não sofreriam dano do espírito da morte, o espírito de Deus que viria ali tirar a vida dos primogênitos? Pois então, o sangue de Jesus então vem e é a nossa Páscoa, porque ele se entrega por nós como um cordeirinho manso e o seu sangue é um símbolo, é a marca que nós somos purificados do pecado através do sacrifício dele. Por isso nós nos achegamos até Deus. Quando Deus ele olha para nós, como o Espírito ali passou para tirar a vida dos primogênitos, ele olhava e via o sangue. Então não entrava e não tirava a vida dos primogênitos daquela casa, do povo de Deus. Assim, Deus olha para nós e ele vê o sangue do seu Filho. Ele vê o sangue de Jesus em nós. E assim, a morte não nos alcança. A morte é eterna. Né? Porque essa carne aqui, um dia ela vai terminar, nós vamos morrer. Mas a morte eterna do nosso espírito, ele volta para Deus. Não para a perdição eterna, para o inferno, para longe do Senhor, para a eternidade. Olha que bênção, nós nos tornamos filhos de Deus através de Jesus, através do seu Filho. Então eu vou ler aqui com vocês também, lá no 23, o 44 e o 46. Lá no 23. Já era, isso Jesus foi condenado à morte, não quiseram trocar Jesus pelo criminoso, preferiram soltar o criminoso e prender Jesus, mas tudo isso já estava escrito, já estava a sentença pronta. Jesus sabia que isso ia acontecer, que ele ia ser morto, ele estava pronto para isso, por amor a cada um de nós. Então, lá no 23, 44 até o 46, já era quase meio-dia e trevas cobriam toda a terra, até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. O santuário é onde eles adoravam a Deus, era onde faziam os cultos, e tinha um véu muito grande, e esse véu separava o povo de Deus. Atrás do véu, só o sumo sacerdote podia entrar, e mesmo assim tinha todo um ritual para ele se apresentar lá nos Santos dos Santos, e o povo ficava de fora. Mas quando Jesus está ali no momento da sua morte, esse véu se rasga. Esse véu se rasga. O sol deixa de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou e morreu. Então, pessoal, Jesus acaba de morrer. Jesus ele se entregou por nós ali na cruz. Estava consumado. Ali, com a sua morte, a salvação viria até nós. Mas ali, as pessoas que estavam naquele momento vendo aquilo, ficaram sem entender, muitos ficaram perdidos e pensando: e agora? Jesus está morto. Um homem chamado, deixa eu lembrar, esqueci o nome dele, José. Olha, havia um homem chamado José de Arimateia. Esse José, ele ofereceu um sepulcro para Jesus. Então ele era um homem que tinha posses, que tinha bens, ele tinha, um lugar para sepultar, os familiares, e ele ofereceu que Jesus fosse sepultado. Pegaram então o corpo ali de Jesus e o sepultaram. Rolou uma pedra bem grandona assim e tapou o local onde Jesus estava sepultado. Jesus então estava morto. Tinha consumado o seu sacrifício por nós. Gente, todos nós, não temos como nos achegar até Deus, sermos livres da condenação da morte eterna, se não for pelo sangue de Jesus. Então Jesus ele se sacrificou por nós. Mas, olha que lindo,
todos que recebem em seu coração por fé que Jesus é Filho de Deus, viveu aqui como homem, se sacrificou por nós, pelo nosso pecado, recebem a salvação, são livres da condenação pelo pecado, é pela fé em Jesus. Então agora nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus e também pedindo que essa verdade fique no nosso coração, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que através da fé no sacrifício de Jesus nós somos salvos e livres da condenação eterna. Então, pessoal, o restante dessa história, saber se Jesus continuou ali morto, o que aconteceu depois que ele foi sepultado? Você vai ficar sabendo na próxima videoaula, tá joia? Mas o mais importante você já está sabendo, que pela fé em Jesus nós somos salvos, que pela fé em Jesus nós podemos chegar até Deus, ter a salvação eterna, viver no céu para sempre, depois que passa essa vida aqui. Olha que lindo! Então vamos fazer uma oração? Jesus, obrigado por teu sacrifício na cruz, obrigado porque o Senhor, sem pecado algum, se entregou por nós, se sacrificou, derramou o seu sangue, e esse seu sangue fica em nós como marca, como símbolo, que nós somos resgatados, que o Senhor pagou o preço por nós, e assim nós podemos chegar, ficar pertinho de Deus, e quando passar essa nossa vida aqui terrena, nós vamos viver para sempre na glória com o Pai. Oh Jesus, muito obrigado. Alcance o coração de cada um que está ouvindo nesse momento com essa verdade, que o Senhor é a nossa verdade, que o Senhor nos liberta de todo pecado. Te agradecemos, Jesus, e te peço novamente que o teu Santo Espírito revele essa verdade no coração de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, pessoal, como eu disse lá na frente sobre o versículo, Jesus é a verdade. Se você conhece Jesus, você conhece a verdade. E essa verdade te liberta do pecado. E a verdade é que Jesus é Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso Criador, e se entregou por cada um de nós. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês cresçam na presença do Senhor Jesus, que essa verdade alcance o coração de cada um de vocês, viu? Um beijão, semana abençoada para todos. Fiquem com